Olá, bem-vindos de volta aos vídeos de treinamento do Intuisoft Web Studio versão 7.1. Hoje iremos falar sobre tags e tudo o que está associado com as mesmas. Tags são nome de variáveis e muito mais do que isso. Para ter ideia do que é uma tag, eu vou utilizar do help. Então aqui na aba ajuda, vamos clicar na opção ajuda e aqui temos o nosso help. Eu vou vir aqui em introdução, estrutura interna e fluxo de dados. E ao descer aqui temos um diagrama. Nesse diagrama, o tag database está conectado com todo o Intuisoft. Todos os dados se relacionam com o tag database. Por exemplo, o viewer, onde temos as telas. Então, ao ver as telas mudando valores de tags através de sliders ou entrando com um valor, tudo será enviado ao tag database. E do tag database pode ir para um drive runtime e ser enviado ao CLP para atualizar o valor de temperatura, pressão. Atualize então o tag database, que irá atualizar também as telas. Aqui temos o tag database no centro. Note que o visualizador é um cliente que se comunica através da tarefa TCP/IP Server. Temos também o Background Tasks com todas essas tarefas relacionadas a ele, como alarme, tendências, receitas, relatórios, matemática, script e agenda. E você pode ver diferentes maneiras das informações se relacionarem com as tags. Então, a tela pode atualizar o valor no driver, que pode se comunicar com o OPC, tanto cliente como servidor. Isso é o que torna o Intuisoft um poderoso produto, pois você pode compartilhar informações do database com drivers e clientes. Então, aqui o que nós temos? O visualizador, que é uma tarefa TCP/IP do servidor TCP/IP. Então, ao atualizar o valor de uma tag aqui, essa mesma tag vem através do TCP/IP e atualiza o valor no tag database. E então ela vem aqui para o driver e atualiza o valor desse driver. Ao mudar o valor no driver, ela pode vir aqui, atualiza o tag database e pode vir aqui no visualizador atualizar uma tela. Ou então você pode enviar esse valor via cliente OPC, ou seja, você também pode enviar esse valor para um cliente OPC. Vamos falar sobre as nomenclaturas das tags. Então, quando você estiver definindo as tags de uma aplicação, você deve aderir à seguinte sintaxe. Você deve começar a tag com uma letra e depois disso você pode usar qualquer combinação de letra, números e o símbolo subtraço, também conhecido como underline. Você pode usar no máximo de 255 caracteres e o nome das tags devem ser únicas, diferentes de todas as outras tags e nomes de funções do Intuisoft. Ou seja, você não pode criar uma tag chamada second, porque já é uma tag interna do Intuisoft, ela já existe. E também não pode criar uma tag com o nome report, porque é uma função do Intuisoft. E as tags não são case sensitive. Aqui temos os tipos de tag. Então nós temos 4 tipos aqui: booleana, inteira, real e string. A booleana é um bit, um valor digital de 0 a 1, representando verdadeiro e falso. Ou seja, o 0 representa o valor de falso e o 1 ou qualquer outro valor, tanto negativo como positivo, representa o verdadeiro. Inteira são 4 bytes, um número inteiro com sinal positivo, negativo ou 0. Aqui temos toda a extensão dele, que vai desde o negativo, passando por 0 até o positivo. Temos o tipo real, que é um ponto flutuante, 8 bytes, um número real armazenado internamente como uma double word. E temos a string, que é uma cadeia de até 1024 caracteres que contém letras, números ou caracteres especiais, como traço e barra. E o Intuisoft suporta caracteres ASCII e Unicode.
Vou abrir o Windows para dar um exemplo desses tipos de tag. Então, se nós viermos aqui em Global, tags do projeto, planilha de dados, nós temos aqui as tags do nosso projeto. Então, note que eu já tenho aqui uma tag. Eu vou criar aqui 4 tipos de tag: booleano, inteiro, real e string. Uma convenção que nós usamos é identificar a tag através do seu nome. Por exemplo, para uma tag booleana, nós colocamos o B minúsculo. Então, sempre que olharmos para a tag e vemos o B minúsculo, sabemos que se trata de uma tag booleana. Não precisamos ir até aqui as tags do projeto para saber o tipo dela. Então, eu vou criar aqui uma tag booleana, modo automático, dar um Enter, e aqui no tipo eu clico e seleciono booleana. Vou criar uma tag inteira chamada índice. Então, para inteira nós utilizamos o N índice, Enter, está criada. Para real nós utilizamos o R, criar uma tag R analógico, dar um Enter, e eu não preciso necessariamente clicar sobre o tipo para escolher. Eu posso vir aqui com a seta em cima do tipo e apertar a letra R referente a real, e ele vai alterar para mim o tipo daquela tag. E para string nós utilizamos S, então S, nome do produto. Ao dar um Enter, venho aqui com as setas do teclado, S para string, e temos a tag criada. Note aqui também que nós temos esses ícones, então eles se diferenciam conforme o tipo da tag. Por exemplo, booleana, inteira, valores analógicos e aqui o texto. Vou voltar ao slide para apresentar mais uma opção. Nós temos aqui também as opções de vetor, classe e ponteiro. Então, o vetor é um conjunto de tags do mesmo tipo com o mesmo nome. Utilizo um índice para identificar cada item. O Windows suporta apenas vetores de uma dimensão. Classe é um tipo de tag composta que foi definida por uma classe modelo. Uma classe modelo pode constituir em um ou mais tipos de tags. Tags classe são úteis quando uma aplicação possui diversos itens, como por exemplo o tanque, que possuem múltiplas propriedades para serem monitoradas ou controladas: nível, temperatura, pressão. O número máximo de membros para cada classe é 512, contanto que não exceda o limite suportado pela licença, o tipo do produto selecionado no projeto. Então vamos voltar aqui ao Windows. Então eu vou criar aqui uma tag inteira, vou chamar ela de vetor, dar um Enter, e aqui na opção vetor eu vou atribuir um valor para ela, por exemplo 3. Vou dar um Enter. Então esse 3 ele não indica o tamanho 3. O 3 indica o índice da última posição do vetor. Ou seja, então na verdade temos 4 posições de vetores: 0, 1, 2 e 3. Vou dar um exemplo aqui dessas tags no Database Spy. Então nós podemos colocar aqui, por exemplo, B, modo automático. Ao dar um Enter, nós podemos alterar o valor dele aqui. Então ele pode assumir o 0, pode assumir, por exemplo, o 1, ou valores diferentes de 0. Por exemplo, aqui temos o 12, ao dar um Enter ele reconhece como 1, sendo verdadeiro. Se colocarmos um valor também superior a 1, ele reconhece como verdadeiro. Temos aqui a tag inteira, níndice. Então ele assume os valores positivos, negativos e 0. Pode colocar aí valores bem grandes. Temos
a tag analógica real. Ao dar o Enter, note que você tem o ponto aqui, uma tag real. Por exemplo, aqui 234.567. Temos também a string. E aí aqui na string nós podemos colocar tanto texto, então Windows Soft, como caracteres e números, V7.1, e ele aceita, Windows underline V7.1. Então temos também letras, símbolos e números. E aqui agora dá um exemplo do vetor. Então nós temos aqui a tag nVetor, e para indicar o índice da posição do vetor, eu utilizo colchetes. Então eu vou colocar aqui o colchetes, no caso 1, eu quero o índice da posição 1, e ao dar o Enter, ele traz aqui o valor. No caso 0, eu posso alterar, por exemplo, para 34. Posso selecionar outra posição no vetor, então nVetor 2. E ao dar o Enter, temos aqui o vetor. Eu posso colocar aqui no índice uma outra tag. Ou seja, vamos supor aqui que a tag índice tem o valor 0. Eu posso vir aqui na tag vetor, abrir o colchetes, e ao invés de digitar direto a posição do vetor que eu quero, eu posso digitar a tag. Então, ao colocar aqui nIndice, ele vai assumir o valor 0, indicando a posição 0 do vetor. Então, ao dar um Enter, temos aqui 0. Se eu selecionar o valor 2 para a tag índice e der um Enter, ele vai vir aqui, jogar o valor 2 no índice e pegar o vetor 2. Então, nós temos aqui o mesmo valor para o mesmo índice. Agora eu vou criar uma classe. Então, para criar uma classe, nós teremos de vir aqui em classes, clicar com o direito, inserir classe. E aqui nós damos um nome para a classe, por exemplo, tanque. Então, nós temos aqui tanque. Ao dar o OK, ele criou a nossa classe tanque. E aqui nós damos os nomes para os membros dessa classe. Então eu vou colocar aqui, indicar R para real, temperatura, o T maiúsculo aqui, vai ser do tipo real, então apertar a letra R, real. Temos o nível, que vai ser inteiro, N nível, R pressão, então também será aqui real. E eu tenho o conteúdo, vai ser o S conteúdo para texto. Aperto a letra S para string. Ao fechar aqui, ele já salvou a nossa classe, classe tanque. E note que ao criar a classe tanque, ele não adicionou nenhuma tag. Então aqui eu tenho 4 posições desse nVetor, que me dá 4 tags, mais 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui na contagem de tags, nós temos 9 tags. Ou seja, os membros na classe não vão contar como tag. Porém, ao criar uma tag C, indicando que ela é do tipo classe, ctank, dar um Enter, ele adicionou apenas uma tag. Então aqui nós temos o 10. E ao colocar aqui como sendo tanque, do tipo tanque, e dar um Enter, então note que aqui ela é do tipo classe, o íconezinho, tipo tanque, classe tanque. Nós temos aqui que a contagem de tag foi 13. Isso por quê? Porque ele vai
contar como se fosse uma tag para cada posição do vetor. Então nós temos aqui 4 membros, mais 4 dão 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui na contagem de tags, 13 tags. Agora eu vou demonstrar aqui, então, uma tag do tipo classe. Eu posso abrir aqui o nosso localizador de objeto. Então, ao clicar 2 vezes num quadrado que não esteja selecionado, então não está selecionado, clico 2 vezes e ele abre aqui o localizador de objeto. Então, eu posso vir aqui em projetos, selecionar, por exemplo, só as tags do tipo classe. Então, aqui nós temos um filtro, selecionar a tag ctank. E aí eu posso vir aqui adicionar um membro, por exemplo, pressão. Ok. E ele adicionou aqui o membro ctank.rpressão. Eu também posso adicionar posições de vetores para essa classe, para essa tag. Então posso vir aqui, apertar o número 3, Enter. E aqui eu tenho uma tag com 4 posições de vetor e que pertence a uma classe. Note que aqui na contagem de tags nós temos 25. Por quê? Nós temos então 4 posições de vetores vezes 4 membros, temos 16. Mais 4 posições dessa outra tag, 20. Mais 5 tags aqui, 25. Aqui no Database Spy, eu também posso selecionar o índice. Então, novamente, um duplo clique, a classe, as tags ctank, o índice, por exemplo, 3. Também posso colocar aqui uma tag, então número 3 no caso, e o membro temperatura. Ok, dar um ok, e ele insere aqui a tag para mim. Aqui, além das nossas tags, nós temos as tags dos sistemas. Então, por exemplo, data, tempo, hora, minuto, segundo, dia. E essas tags elas não contam na licença, ou seja, são tags internas do Insoft. E aqui temos as nossas tags do projeto. Note que elas são mostradas na ordem que foram criadas. Então, se eu vier aqui na tela, copiar esse objeto. Por exemplo, aqui eu tenho a tag ntemp. Se eu colocar aqui ntemp2, por exemplo, o Insoft vai reconhecer que essa tag não existe e perguntar se eu gostaria de criar. Sim, do tipo inteira, ok, e ele criou a tag. Então, se eu vier aqui em tags do projeto, eu tenho aqui ela por último, porque foi a última tag que eu criei. Somente deletar esse objeto. Então, eu posso clicar aqui com o botão direito e classificar em ordem crescente ou decrescente, por exemplo, em ordem crescente. E aqui ele vai organizar em ordem alfabética. Eu posso deletar a tag clicando com o botão direito, vir aqui e deletar linha. Porém, essa opção não está habilitada para mim. Tem 2 motivos para isso. No caso de a aplicação estar rodando, que não é o meu caso, e se nós tivermos essa opção de classificar selecionada. Então eu posso vir aqui, desativar classificar, vou clicar novamente com o botão direito, e então eu posso deletar a linha. Vai me perguntar se eu tenho certeza, sim, e ele removeu a tag. Eu posso selecionar toda essa planilha e utilizar o comando de copiar e colar, Ctrl+C e Ctrl+V, para exportar essa planilha para uma planilha Excel. Ou o contrário, ou seja, copiar as colunas e linhas de uma planilha do Excel para o Insoft. Ou posso usar o assistente de importação. Aqui tenho que fechar todos os documentos. Ao utilizar esse assistente de importação, eu posso exportar diretamente de uma planilha ou de um programa de um CLP.
Aqui eu tenho a opção de substituição global. Então, aqui na nossa tela, nós tínhamos a tag temp. Vou fechar aqui, vir aqui em substituição global, substituir a tag temp por índice, dar um OK, e o Windsoft vai automaticamente substituir a tag temp pela tag índice. Tem aqui também as opções de substituir apenas no documento que está aberto. Tem aqui a opção de remover tags que não estão sendo utilizadas, opção de referência cruzada e propriedades da tag. Então aqui alguns parâmetros, alarmes e histórico. E temos a opção aqui de resetar banco de dados de tags. Ou seja, se as tags estiverem com valores aqui eu posso vir aqui nessa opção resetar banco de dados de tags, e aí todas as minhas tags vão ser jogadas para zero. O valor da tag vai continuar com o valor que ela está, mesmo se você parar e iniciar a aplicação. Isso no computador. Quando você está no Windows CE, os valores são resetados ao parar e iniciar a aplicação. Se você vier aqui em Projeto e Preferências, você pode habilitar essa opção aqui de reiniciar o banco de dados ao iniciar o projeto. Então, sempre que você selecionar essa opção, OK, iniciar a aplicação, ele vai resetar as tags. Ou você pode vir nessa opção de resetar banco de dados de tags. Mas existem muito mais por trás de uma tag do que somente o seu valor. Nós podemos vir novamente aqui na ajuda, vir aqui na opção de tags, Setting Tags Properties, e aqui na lista de propriedades da tag, e nós temos as propriedades das tags, como por exemplo, o tamanho, a descrição, a qualidade, o timestamp, que é a hora da última variação da tag, o mínimo e máximo no caso de precisar alterar isso durante o runtime, os bits da tag, limites para alarme de máximo e mínimo. Então você pode visualizar isso. Por exemplo, aqui nós temos o n-índice. Então, ao colocar aqui n-índice, e para acessar a propriedade nós utilizamos o traço e o sinal de maior, como se fosse uma seta para a direita, e utilizarmos a opção de timestamp, a propriedade timestamp, der um Enter, ele vai trazer a última vez que essa tag foi alterada. Então, no caso aqui, se eu mudar o valor da n-índice para 3 e der um Enter, ele vai alterar o timestamp. Posso vir aqui, por exemplo, na planilha de dados das tags e adicionar uma descrição. Por exemplo, índice do vetor. No caso, índice, e der um Enter. Novamente, se eu voltar para o Database Spy, colocar n-índice, o traço e o sinal de maior fazendo a seta, e acessar a propriedade Description, e der um Enter, ele vai trazer aqui para mim a propriedade Descrição, que é a mesma que está setada aqui. Nós ainda temos a tag ponteiro. Uma tag ponteiro permite a você referir a uma outra tag do database do Windsoft indiretamente. Então, vou voltar aqui ao Windsoft
e vou criar uma tag. Ela tem que ser do tipo string, então s ponteiro. Dar um enter. Vou selecionar aqui string e está criada a tag. Então eu venho aqui, coloco essa tag s ponteiro. Vou dar um enter. E para nós nos referenciarmos a uma outra tag, nós utilizamos o símbolo do arroba. Então vamos colocar aqui arroba s ponteiro. Vamos dar um enter. E note que aqui a qualidade está ruim. Por quê? Porque nós não temos nenhuma tag associada a ela. Então se eu colocar aqui essa tag, der um Ctrl C, Ctrl V, ele já vai me trazer o valor que está nessa tag ctank.rpressão. Então se eu mudar o valor aqui, der um enter, ele também vai mudar aqui na ponteiro. Se eu mudar na ponteiro, ele muda também a tag ctank.rpressão. Por hoje é só. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.